pegar isso, aqui a gente fala só de o que é uma doença congênita e uma anomalia congênita. Toda doença provavelmente é uma anomalia, mas nem toda anomalia, nem toda malformação é necessariamente doença patológica, né? E que as alterações congênitas, elas estão presentes ao nascimento, mas não necessariamente são vistas clinicamente ao nascimento, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, eu acabei de operar um senhor de uma doença congênita do pescoço e ele diagnosticou agora os seus 50 e poucos anos de vida. Então, não é comum, mas também não é proibido, tá? Entretanto, deve chamar a atenção esse tipo de caso, porque às vezes você pode ter uma neoplasia escondida, justamente porque não é comum. As anomalias da cabeça e pescoço ocorrem em 4% da população e a gente tem que lembrar que isso aqui é aquele quadrinho de incidências de problemas de tumores no pescoço, que é mais frequente a causa inflamatória, principalmente em crianças e adultos jovens, e que a segunda causa inflamatória é infeccioso, né? E que depois disso, especialmente nas crianças, a causa congênita é a mais frequente. Então, em criança, câncer é a última coisa que a gente pensar. Não é proibido, tem linfoma, tem que lembrar, mas de longe, a adenomegalia reacional, eu vou chutar, não sei o que é, vou chutar. Estatística fala que é inflamatório infeccioso, ou seja, incorrelacional. Depois, isso aqui, massa cervical, alterações congênitas. E por último, câncer. Já no velho é diferente. Primeiro câncer, digo o contrário. Depois inflamatório, não é proibido, mas pode ter congênito também lá por último. Algumas malformações a gente vai ver por último. A cabeça do pescoço, ela é formada por esses aparelhos branquiais. Então, você não sabe nem o que é isso, mas você já ouviu falar num troço branquial na vida, né? Cisto branquial. Todo mundo já ouviu falar, qualquer leigo já ouviu falar de cisto branquial, um negócio no caroço no pescoço. E esse nome vem dessa origem biológica dos arcos e dos seios branquiais. A gente tem 4 arcos, parece um camarãozinho lá no embrião, com os arcos branquiais ali na formação, na transição da cabeça e pescoço. E esses arcos são revestidos, né? Ali você está vendo de lado, aqui a gente está com um corte assim como se fosse coronal, e a gente vê que cada arco desse tem ectoderma, mesoderma, endoderma, e que cada folheto embrionário de cada arco vai dar origem a alguma coisa, tá? E normalmente o folheto que mais está relacionado com alterações de fato para a gente, patológica, é o de segundo arco. E isso eu já vi ser questão de prova de residência. Então não sei chutar, mais frequente malformação vai no mais estatístico, né? Vai no segundo arco, tá? Quarto arco é ruim, é incomum, é involui, é incomum ter alterações relacionadas ao quarto arco. Então, de fora para dentro, né, o ectoderma vai dar origem ao epitélio de revestimento, pele, cabelo, dente, mesoderma, a parte marronzinha, os vasos, músculos, ossos, cartilagens, endoderma, a glândulas, língua, laríngea, faringe e esôfago, na região dos arcos e fendas branquiais. Então, arco é onde é gordinho, fenda é o sulco ali entre cada arco, tá? E aqui é um quadrinho falando do arco e do sulco, do arco, do sulco, do arco, do sulco de cada fenda. E aí ele mostra ali, o que ele dá de estrutura, né? Então ali no segundo arco, que é o mais comum, a gente tem o bioide, tem a artéria estapédia, temos o nervo facial. Cada nervo ali, cada papiano é de uma origem de um arco branquial. Então se você tem uma malformação do quarto arco branquial, posso ter uma alteração do vago. Tá? Então é só isso, que é a correlação. Precisa decorar isso? Não. Só lembra que é o segundo arco é mais frequente, vai chutar mais no segundo. Pronto, tá bom. Mas aqui para essa disciplina, 2 coisas são importantes. A gente vai ver clinicamente o que interessa. Segundo arco e primeiro arco. Segundo arco normalmente vai ser no pescoço,
primeiro arco são as alterações ao redor do aparelho auditivo, ao redor da orelha. Então é comum que tenha alterações de primeiro arco com o pessoal do otorrino. E normalmente as alterações de segundo arco, as mais frequentes, vem para a cabeça do pescoço. Beleza. Olha aqui, ó, uma rápida. Tá, aqui. Isso precisa focar um pouquinho. E disso aqui a gente entende branquial, tiroglosso e um monte de coisa embrionária. Tá vendo esse desenho lá embaixo? Vamos fingir que o lado de cá do desenho é pele. Aí a gente tem pescoço, partes moles, né, estruturas. E pra dentro é garganta. E a gente está focando ali mais ou menos na faringe. Então, aqui dentro, ó, lembra que eu falei pra vocês, exame físico, você pegar um dedo na goela e fica depois o dedo na goela de alguém, chega em casa, pai, vem cá, mãe, vem cá, irmão, pega uma lupa e examina. Talvez vocês não fizeram, até vocês, é de boa. Mas enfim o dedo, é que a gente, é óbvio, mas até a gente fazer isso a gente não tem noção. Quando você enfia o dedo na amígdala, ali na base da língua, e põe a mão aqui por fora, cara, a casa encosta um dedo no outro. É muito fino aqui, essa região da dor da garganta. E por isso, quando a gente está com dor na garganta, você passa o dedo assim, dói no cacete, porque é bem isso mesmo. Então, imagina que a gente está nessa região aqui, ó, garganta e dentro já é goela. Já é lúpus, com saliva, com bactéria. E aí, a gente tem cisto e fístula. O que é o cisto? O cisto é aquela primeira imagem ali, a última no caso, né? É quando a gente tem a persistência de um epitélio embrionário daquele que deveria ter evoluído e reteve ali uma bexiga de epitélio. Um epitélio de revestimento, e esse epitélio, ele, quando a gente nasce, ele está colombado, está murcho. Só que um belo dia, como ele é um epitélio, ele mesmo pode secretar secreção, pode ser saliva, se for o epitélio glândula salivar, mucoso, né? Ou um belo dia, com um processo inflamatório ali da região, uma virose, uma gripe, ele edemacia, ele fica repleto pelo processo inflamatório ali com continuidade e vira um cisto. Ou seja, é uma coleção líquida, que não é abscesso, mas pode virar, é um dos riscos de qualquer cisto se tornar um abscesso, oriundo, bem delimitado, oriundo do epitélio embrionário retido, tá? Isso é um cisto branquial, um cisto verdadeiro. Se esse cisto rompe, ele pode, não, vamos voltar. Só que ao invés de eu ter formado um cisto, eu fiz uma comunicação com o meio interno, garganta, com o meio externo. É essa imagem aqui do meio que tem setinha para lá e para cá. Isso chama fístula. Então eu tenho um epitélio que não vai cicatrizar nunca. Eu tenho um caminho que comunica a garganta com a pele. Isso chama fístula. E como que eu vejo, não, deixa mais para frente, tanto fístula de cada um. Tá? Então, ó, comuniquei fístula. Um cisto pode virar uma fístula? Então, normalmente uma fístula é comum que ela surja, pode ser embrionária, nasci com ela, mas ela pode surgir como complicação a um processo normalmente infeccioso de um cisto. Tá? E esses outros dois, vocês observam que um tem aquele espaço aberto para a pele, o outro tem o espaço aberto para a garganta. Os dois são seios. Então, fístula comunica e o seio é um fundo cego. É um fundo cego que abre para o meio externo, é um fundo cego que abre para a garganta, tá? Como é o exame físico de cada um? Isso aqui, na verdade, pode acontecer em qualquer arco fenda branquial daquela. Mas eu já falei para vocês que o mais comum é ir no pescoço. Segundo, no pescoço. Segundo, no pescoço. Por quê? Por conta exatamente dessa distribuição aqui, ó. Segundo é pescoço. Ó, sobe com o primeiro. Aí a gente vai começar a ver mandibular, trigêmeo, nervo, o quinto acraniano, trigêmeo, músculos mastigatórios, mandibular, tubo auditivo. Então você vê que é questão primeiro, segundo vai descendo. Então, o primeiro é em região de ouvido e face, por isso. O segundo é pescoço.
tá? Então, se eu tiver uma sensação de cisto pré-auricular, retroauricular, pode ser um cisto embrionário de primeiro ar. Agora, for no pescoço, especialmente na borda anterior do esternocleido, segundo ar. Mas alguém já viu alguém que nasceu com furico? Aquele furiquinho assim, bem miudinho na pele, bonitinho? Nossa, nascença. Tem? Não, eu já vi, mas é. Alguém tem? Não? Tem o quê? Um furicozinho. Eu tenho, sabia? Mas não é na orelha. Eu tenho um lugar que eu achava que era normal, até eu perceber que essas pessoas não tinham no olho. Quer ver? Vem cá, um de vocês. Deixa eu ver o seu olho, tira o óculos. Chega perto de mim que eu sou cega. Ó, você não tem furico. Olha o meu olho aqui no canto medial aqui, ó. Você não tem um furicozinho? Pois é, as pessoas, eu não sei o que é isso. Mas eu tenho um furico aí que eu sempre achei, não é meu, normal. Mas o seio é isso. Só que normalmente é pré-auricular. Aí, porque, gente, bem que assim, furico. Ó, vem ela. Eu achava normal, sabe? Eu descobri que as pessoas não têm. Mas é na pele, não é na pele, viu? Mas é isso, talvez seja um seio aí, embrionário. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô figurado. Tira a mão. Não, não tem coisa. O lado do cara. Na curva, já saiu essa expressão uma vez aqui? E onde é que é o outro? Não, só desse lado, eu acho. Do outro, eu acho que não tem. Tá com cara de negócio cicatrizou, mas gente, parece um furo de orelha. Parece um furo de orelha que tá fechado e a pessoa nasceu com aquilo. E normalmente é pré-auricular, normalmente assim ao redor, tá? Isso é um seio branquial normalmente. Por que eu falo que normalmente é um seio? Está aberto com a pele e a gente está vendo por isso, mas ele nunca infectou, nunca saiu secreção. Só que o problema, o risco é exatamente esse. Um belo dia infectar, que acontece. Então, a colega que estudou comigo, formou comigo na faculdade, ela tinha. E aí, um belo dia infecta. Vira um pequeno abscesso, que obstrui como se fosse um coro. Que obstruiu, aí junta sebo lá dentro e infecta, tá? A gente vai ter foto aqui na frente, vocês vão ver, vocês vão falar, eu já vi mesmo. É comum. Só que tá de boa, a gente não mexe. Até porque a comunicação com o meio interno, muito provavelmente nos furinhos de primeiro ar, é com conduto auditivo. Então você não mexe no que está quieto, porque você vai manchar inteiro com a cabeça. Exceto se a pessoa começou a ter infecção de repetição, aí tem que operar. E aí, quando é na garganta, a gente vai achar nunca. Eu nunca vi alguém, tem um seio aqui interno. Porque a goela é tudo, né, feio, com saliva, não vai descobrir nunca. Mas não duvide de que possa ter processo inflamatório de repetição, aquela infecção de garganta que tem direto, sabe Deus. Mas eu nunca vi um caso que a gente conseguiu diagnosticar de seio interno, tá? Agora, fístula é fácil. Por quê? Porque comunica. A pessoa fica com gotinha de saliva o tempo todo no pescoço. Às vezes ela fala assim, eu vou comer alguma coisa, aí sai, tipo, quando você teve estímulo salivar, tem a gotinha de saliva aqui. Ou, sei lá, já tem paciente que tá tomando um suquinho e sai aqui. Mas normalmente é a gotinha de saliva, e aí fica aquele pontinho incomodando, inflamatório, até porque a saliva, a pele não está preparada, então faz um processo inflamatório crônico, tá? Professor, esse que é o da válvula da secreção, não é fístula? O dela pode ser fístula? Pode, por conduto auditivo interno. Como não é região de produção de saliva, até pode. Só uma otoscopia somada com a clínica, só que assim, mesmo a otoscopia é muito sutil. Eu olhando ali, fiquei
será? Não dá pra ver o furinho dela bem delimitado, dá pra ver uma região inflamada que tem cara de que cicatrizou bem no dobra. É uma região difícil. E aí até para estudar é tão fininho o furico que às vezes você quer estudar trajeto, faz ressonância, e às vezes nem a ressonância consegue fazer com certeza, é difícil. Por isso que a gente deixa quieto enquanto está quieto, dá um antibiótico e reza quando você operar. Pode tocar. Pode tocar. Dá canguru? Normalmente, vamos melhorar. Vamos usar a palavra míase a partir de agora. Míase, verme, primeira legião. Vai dar em qualquer lugar que tenha mosca se você não cuidar, não cobrir e tiver solução de continuidade. Então, se for só o furinho, como vocês vão ver aqui bonitinho, é só um chaume. Agora, se você tiver uma ferida, uma solução de continuidade secretiva e a mosca for lá, sentar e você não tiver higiene, não tomou banho, pode. Tá? Então, a questão da míase não é a questão da solução de continuidade exposta e oportunidade da mosca lá pousar. Então, primeiro arco, menos de 10% de todas as anomalias. Segundo arco, cerca de 95%. Então, a estatística colabora, né? Essas coisas aqui não vai se decorar, não. Existem classificações que a gente sabe. Não vai se decorar. Só para mostrar que todas as questões embrionárias, como foi a persistência de uma coisa que, aqui o conduto interno do ouvido comunicava até o meio externo, e aí deveria ter desaparecido. Tudo que persistiu embrionário, ele teve um trajeto, um caminho de onde ele nasceu. Nunca perceberam já que nunca nasceu no lugar que está, né? Ele sempre foi andando por um campo. E aí, essa persistência embrionária, a depender da sua localização, ela pode ter um trajeto sinuoso. Então, quando a gente olha para o segundo arco, olha ali, ó. Tipo 1, anterior, esternocleido. Tipo 2, atrás do esternocleido, anterior, posterior à carótida. Tipo 3, junto à faringe, entre a carótida. Então, assim, o problema é que, apesar de ser uma anomalia benigna, está numa região, na zona do embrião, né? Uma região perigosa. Terceiro e quarto arco são raros, podemos estar na região da tireoide, na borda do esternocleido, 6 reformas da faringe, nunca vai conseguir o diagnóstico. Então, isso aqui, ó, vermelhinho, provavelmente tipo 1, pele auricular. Tipo 2, borda do esternocleido e do pescoço. Aqui está só mostrando os possíveis trajetos que ligam as anomalias à faringe, a musculatura da base da língua aqui no meio das carótidas interna e externa. Então, quando a gente vai resolver tratar o cisto, não é só um cistozinho que dá para tirar com anestesia local. Então, cuidado. Aqui e lá a gente pega o paciente que o cirurgião geral resolveu se aventurar e tirar o cisto sebáceo. E não era cisto sebáceo. E isso aqui não adianta tirar só a pelotinha subcutânea, porque no subcutâneo você palpa, mas ele sempre vai ter essa ligação aqui, ó. Sempre. As anomalias congênitas possuem essa conexão embrionária com a sua raiz na faringe. Então tem que tirar o carocinho e todo esse trajeto no meio das carótidas. Aí tá lá você com anestesia local, fazendo arte, não vai tirar isso. Beleza, mas aí tem problema? Tem, porque você acabou de criar uma fístula dentro do pescoço, vai cair saliva agora dentro do pescoço. Quadro clínico. Normalmente, então, essa é a história. É uma pessoa que, normalmente, uma criança, que após um processo viral, normalmente, teve uma dor de garganta, teve uma virose, teve uma gripe, por conta desse processo local, ou até pela tosse, né? O valsalva, forçando,
surgiu esse abaulamento no pescoço, normalmente uma nodulação arredondada, lisa, normalmente dolor. No processo inflamatório pode estar doído, que se confunde inclusive com as ínguas. O problema é que a íngua resolveu, passou o processo inflamatório e o carocinho lá ficou. É essa a história. Ó, doutora, teve uma dor de garganta, apareceu umas ínguas, mas essa aqui ficou. Então, essa é a história. De consistência cística ou fibroelástica, às vezes, gente, está tão tenso, tão cheinha, que se aperta e não parece cisto. Tá? Então, cuidado. Às vezes é cisto, mas não é tão molinho assim. Normalmente na região lateral do pescoço ou na face, de surgimento rápido, normalmente pós-infeccioso. Ela, se for fístula, esse é o cisto, né? Se for fístula, você vai ter o furículo na pele, que pode ser na borda anterior do esternocleido ou pele auricular, que pode sair saliva, por exemplo. Raramente a criança nasce com cisto, sim, no sentido de clinicamente estar visível ao nascimento, tá? Normalmente é depois de um tempo mesmo. Olha aí, o primeiro cara, então, seria, por exemplo, um cisto branquial de segundo arco, com a lesão única, indolor, bem delimitada, na borda anterior do esternocleido, sem sinais logísticos associados. Ali, diagnóstico diferencial, tumor de glândula submandibular. Na aula de glândula salivar vai estar esse mercado. Então, às vezes no exame físico, dependendo da história, e se for muito móvel, você consegue dizer, embaixo é um cisto. Ou não. Mas às vezes só ultrassônico vai definir uma coisa e outra. E a história? E normalmente submandibular, que é uma história mais lenta, foi crescendo devagar. E o cisto normalmente tem essa história do processo inflamatório que cresceu rápido, tá? Esse outro moço aqui, do meio, é o furículo, lá no pescoço, aqui, ó. E ao redor você não vê o furículo. Acredita, tem um furículo assim, ó. Olha o furículo que eu falo, vocês já viram em alguém? Pode bem mudar. Pronto, pois seu filho tem símbolos auriculares. É um seio de fenda branquial. E esse do pescoço é igual. A questão que no pescoço tem esse processo inflamatório ao redor porque sai saliva ou porque infectou. Então, esse aqui, ó, é paramediano, né? Não é linha média, isso é um dado importante que a gente vai ter um diagnóstico diferencial mais frequente com cistos de linha média. Ali é o sinus ou seio auricular, que é uma das posições que mais acontece. Pode vir mais para baixo, perto do tragus, tá? E aqui uma tomografia de um cisto branquial também. Então, a tomografia a gente consegue ver, primeiro, uma lesão homogênea, bem delimitada, de conteúdo cístico, na borda anterior do esternocleido, que cola a boa jugular. Tá vendo jugular? Não, que cola a boa jugular, ou seja, ele está bem tenso. Tem cara de pus? Não, não tem cara de pus. O pus estaria um pouquinho mais denso, né? Menos pretinho. Mas é um dos cistos, tá? Um dos problemas dos cistos branquiais e de rugoso é que pode infectar, se tornar um abscesso vertical profundo. Que ele vai segurar a infecção ali dentro do cisto por algum tempo. Depois, comprindo via aérea, lembra da tomografia que eu mostrei? Não dá pra ver nada? Cisto branquial infectado. Então, o diagnóstico é a anamnese, exame físico, com essa história clássica, né? Do furículo ao nascimento. Aqui, a história clássica do furículo. É charme a vida inteira. A minha colega, eu conheci ela desde a quinta série, a gente estudava junto, e a gente foi até a faculdade, a gente se formou junto. E eu lembro que, sei lá pelo segundo ano, um dia ela teve infecção. Então começa a sair pulso, fica dolorido, vermelho, processo inflamatório. Então o antibiótico resolve, beleza, deixa quieto. Agora começou a ter recidivante, aí vai ter que operar. E não é só tirar o furículo,
tem que tirar o fuso de pele com purico e tentar guiando, descendo a fístula até a origem. E aí que é o problema, porque essa origem pode ser muito profunda, pode passar dentro da carótida, no meio do nervo, e aí não é só um puriquinho, não. Posso precisar, então, o exame físico vai entrar, se for ali ao redor do ouvido, uma otoscopia, se for na garganta, uma laringoscopia, como eu já falei para vocês, duvido que alguém encontre alguma coisa numa laringoscopia, um purico desse. Porque não dá, é tudo molhado, tudo frio, o fundo da goela nossa é feio. Então você não consegue ver uma coisa tão pequenininha assim, no meio da garganta. Ultrassom é o exame de imagem, a princípio, especialmente se forem cistos. Ele consegue descrever muito bem cistos cervicais e faciais. Mas se você quiser estudar um pouquinho mais, você pode pedir o que você quiser. Tomografia, ressonância, pode tentar passar um canudinho, uma sondinha, passar contraste para fazer uma pistolografia. E pode também fazer punção. Tá na dúvida? Às vezes chega no consultório. Eu acho que é cisto, mas não tenho certeza. Tem um termo em medicina, pelo menos em cirurgia, que a gente fala assim, não passa vontade. Pega a agulha e enfia. Então eu enfio a agulha lá, tem um líquidozinho citrino, cisto, pronto, tá bom. Precisa fazer exame de cada cirurgia. Tratamento pode ser observar, só que tem que pesar sempre e deixar ciente do risco de infecção e risco de malignização. É raro, mas tem descrito na literatura malignização dentro de cisto. Em vigência de infecção, o problema é assim, a pessoa não quer tratar, ela não quer operar. Quem quer operar aí? Ninguém, né? Aí, até que infecta. Aí ela fala, não, doutor, agora eu quero operar. Aí você fala assim, sinto muito. Agora você vai só drenar o abscesso. Por quê? Imagina uma bexiga, um balão, que estava quieto e tu tinha que operar. Beleza. Aí você abre o pescoço, com muita delicadeza para não estourar o balão, você acha o balão e vai soltando. Sem ele estar inflamado. Aí ele rasga. É uma porcaria, porque é que nem aquele filme plástico de cozinha. Então, um balão bem vagabundo que ele rasga durante a cirurgia. E para tu seguir ele e o canalzinho dele, ele tem que estar íntegro, fica mais fácil você achar. Agora, imagine essa mesma birosca inflamada, infectada. Você triscou nele rápido, triscou ele rápido. Você não vai conseguir fazer o tratamento definitivo nesse momento. Você vai cortar para sair o pus e só. Então, a pessoa perde a oportunidade de ter um tratamento uma vez só, sem ter uma complicação. Porque agora ele vai drenar, tomar antibiótico, esperar no mínimo 3 meses para daí fazer o tratamento definitivo, tirando todo o trajeto, o cisto e o trajeto, né? Tanto é que quando eu pego, às vezes, por exemplo, no SUS, chega uma criança com um cisto desse, eu indiquei cirurgia. Eu vou conseguir operar semana que vem? Não. Estou no SUS, tem fila. O que eu faço? Mãe, é o seguinte. Se infectar, se começar a crescer, ficar dolorido, latejar, ficar vermelho, né? Pode acontecer. Corre o pediatra e pede antibiótico. Dependendo do caso, eu já deixo até uma receita de antibiótico. Porque se essa intervenção com o antimicrobiano for rápida, não vira abscesso. Aí você esfria o processo e urgencia o negócio para operar logo. Então é uma possibilidade. Fica observando. Infectou, antibiótico, esfria o processo para poder operar. Professora, nesse caso aí que a senhora falou, geralmente quando não infecta, depois que ela infecta a primeira vez, essa provavelmente. Aí daí só dessa ladeira. Porque tem alguma coisa anatomicamente que favorece essa infecção, a própria presença da cicatrização dessa primeira infecção faz fibrose, e normalmente continua dando muito. E o tratamento cirúrgico definitivo, o tratamento cirúrgico é o único definitivo que tem que ter cuidado, tem que ser por médico.
sabe o que está fazendo, não dá para fazer com anestesia local. As pessoas acham, ah, é só um cisto. Não é cisto sebáceo, tem que ser com anestesia geral, porque vocês viram que a gente tem que achar o fundo da goela. Tem que ir lá na base junto à faringe, ligar o canalzinho para que não recidive, para não aconteça de novo. E pode ser complicado, né? Tem que tirar tudo. Olha aí, ó. Essa primeira imagem então é uma fistulografia. A gente pode, por exemplo, botar azul de metileno, porque essa fístula, gente, é minúscula. Às vezes é difícil o cirurgião achar ela. Então, passa azul de metileno, passa alguma coisa para realçar e ajudar a dissecar na cirurgia. Olha a imagem do moleque que foi operado. Tá vendo o furo? Pescoço? Aqui, ó. É isso aqui a fístula. Aí, ó, a cirurgia. A cabeça dele tá pro lado de cá. Clavícula tá pro lado de cá. Primeiro passo cirúrgico é dissecar, que nem essa imagem aqui, ó. Faz um fuso de pele ao redor do furículo, que está na borda anterior do extremo leigo. Através dessa ilha de pele, que foi essa incisão, disseca o canudinho, subindo em direção cranial. Manualmente mesmo? Manualmente mesmo? Não vai Ó, incisei a pele. Aí eu pego mais, grudo naquela pele. Aí eu tento com um querezinho, com a tesoura, achar o canudinho. Aí eu disseco com a tesoura aqui, enquanto puxa aqui pra mim, até onde dá. Puta, aqui não estou conseguindo ir adiante. Você vai mandar um cara no pescoço grandão para poder enxergar? Não. O que a gente faz? Incisões estadiadas, que a gente chama. O que você consegue ir mais alto aqui na dissecção? Ah, eu consigo vir aqui, beleza. Então aqui adiante, você faz uma outra incisão, passa por baixo do túnel e pega aqui. Foi isso que ele fez ali, ó. Ele está passando a pele e o cisto dissecado para a incisão de cima. Aí ele vai de novo. Consegui chegar até aqui. Foi suficiente? Beleza, então termina aí. Não foi suficiente? Vai no terceiro furo. Então vai dependendo da altura, do tamanho do pescoço do paciente. Sabe quantas cirurgias dessa eu fiz? Nenhuma. Eu fiz um cisto branquial só, que o meu R4 estava saindo da residência, nunca tinha feito lesma benigna, porque lá não é perfeito. A fila não permitia que a gente fizesse doenças benignas. Aí, para não sair da residência sem fazer doença benigna, ele achou um cisto branquial, ele que fez, eu só assisti. E nem foi assim, era um cistão grandão, que a gente meteu um raio maior, não foi assim pequenininho, estadiado. Isso aqui é fístula também, né? Então isso aqui é frequente, mas nem é tanto assim, tá? E aí ao final, assim, o que é importante? Passo fundamental. Tomar cuidado, não quebrar o fiozinho no meio do caminho, ligar o mais perto da origem possível para não deformar. E tomar cuidado com o que você vai cortando no meio do caminho, porque não é só pelinha, lembra que vai lá, junto do pescoço, passa no meio da carótida, essas coisas todas. Tá parecendo que é só pele aqui, mas não é. E aqui a fístula toda ressecada, o trajeto dela todinho. Agora, o branquial seria igual, tá? Somente ao invés de ser... A fístula é ter um furo na pele. Se você não tirar o furo da pele, volta. O cisto faz só um corte na projeção do cisto e vai achar ele. Não precisa tirar a ilha de pele. Só tira a ilha de pele se furou na pele, tá? Agora essa aqui, gente, essa é comum, hein? Essa sempre tem. Acho que uma a cada 2 meses eu tenho. Só não tem mais porque o SUS não está dando conta do fluxo de cirurgia, mas consultório, uma cirurgia dessa a cada 2 meses, então pelo menos umas 6 no ano. As alterações da tireoide, do desenvolvimento da tireoide, né? Então a tireoide, ela nasce no embrião na base da língua. Lá no foramicélio, aqui quando você enfia o dedo para vomitar. Chama foramicélio. No centro da base da língua. Lá pertinho da valécula.
E aí, conforme a gente vai amadurecendo, terceira semana de gestação, a tireoide migra, passa dentro da língua, cruza aqui, cavalga o osso hioide e desce para o pescoço até a base do pescoço aqui assim. Então, na terceira semana, ela tem que ter chegado lá. Terceira, 10ª semana. Terceira, quarta, 10ª semana. Por onde ela passou, pessoal, chama ducto tireoglossus. Então, é o nome embrionário do canal por onde a tireoide migrou naturalmente. Esse ducto tireoglossus, ele deveria desaparecer. Só que algumas pessoas ele não desaparece. Uma das coisas mais comuns que sugerem a persistência dele, pelo menos em parte, chama lobo piramidal. Vocês sabem o que é lobo piramidal? É um lobo piramidal. É, lá na aula de tireoide tinha a borboletinha e tem a linguinha assim pra cima. Aquilo ali, 50% das pessoas têm. É um resquício do ducto que estava fechando e não fechou e ficou uma migraçãozinha de célula tireoidiana ali, lobinho piramidal. Resquício, lobo piramidal. Resquício embrionário no final do ducto tireoglossus. Metade das pessoas têm, tá? Só que além disso, eu posso ter outras alterações relacionadas a isso. Uma delas é isso aqui, tireoide ectópica, que é o que vocês estão vendo nessa imagem. Ou seja, a tireoide ela pode simplesmente não migrar, fica lá na base da língua. Eu nunca vi. Fala aquele, ó, que é a coisa mais comum, vai falar aqui, um lugar que é comum. Eu nunca vi essa tireoide ectópica aí na base da língua. Ou ela pode estar no assoalho da boca, ou ela pode estar em qualquer lugar no trajeto. Ela parou a migração e ficou ali no meio do caminho, tá? Ou eu posso ter também tecido tireoidiano ectópico. Então ela pode até ter a tireoide lá no lugar normal, só que no meio do trajeto ela largou um pedacinho também para trás, tá? A cada 2 meses a senhora opera qual questão toda? Cisto tireoglossus, não cheguei ainda. Então aqui primeiro tireoide ectópica, é porque tudo é uma coisa a ver com a outra. Então primeiro entende o que é o tireoglossus e aí tudo que pode dar ruim ali. Ou a tireoide está no meio do caminho, ou deixar um pedacinho no meio do caminho e fazer ectópica, o lobo piramidal em si. Então quando eu tenho tireoide ectópica, 90% delas são iguais. 75% são tecido tireoidiano único, ou seja, não houve migração mesmo, na grande maioria dos casos, quando ela está aí. E qual a importância disso? Nada, porque normalmente é uma variação anatômica. O problema é que o que acontece com as pessoas quando chegam lá pelos 40 anos? Câncer não. Hipotireoidismo, e o hipotireoidismo causa o que na tireoide? Aumento. O hipotireoidismo faz com que a gente tenha aumento do TSH, o TSH vai lá no volume tireoidiano e fala, cresce para dar conta. Então as pessoas começam a desenvolver bócio, começam a desenvolver aumento do volume tireoidiano em resposta ao hipotireoidismo que vai acontecendo com a idade. E aí ela começa a crescer e dar sintomas obstrutivos. Então, disfagia, dispneia, pelo volume. E se tiver nódulo, se tiver câncer da tireoide, vai ter ali. Então, esse seria o problema. Então, a maioria das pessoas que tem tireoide ectópica é assintomático, mas podem se tornar sintomáticas após os 40 anos por isso. Ela pode, de repente, crescer, ter nódulo, fazer o que for, né? E aí tem disfagia, distonia, estomalolaria, que é a batata quente na boca, sensação de corpo estranho, tosse, ronco, apneia do sono, obstrução respiratória e até hemorragia. Afinal, a glândula tireoide é extremamente irrigada e se você traumatizar ali, pode sangrar bruto, tá? É aquela bolotinha ali, ó, tá botando a língua pra fora e tá dando tchau, a tireoide. Eu nunca vi, então não é tão frequente assim, não precisa se desesperar com isso. Sabe o que eu já vi? Atresia de tireoide, a pessoa não tem, nasceu sem, isso eu já vi. Atresia de lobo direito,
fui operar a pessoa, ela só tinha um lado da tireoide. Isso já aconteceu também. Mas, vida que segue. Ó, tem tireoide descrita na literatura até dentro do coração. É tireoide ectópica, ou seja, está numa posição anômala. A tomografia de uma tireoide ectópica na base da língua. Então a gente vê o tecido numa tomografia sem contraste, o tecido tireoidiano por ter bastante iodo realça. Aí você viu ali que é uma tireoide ectópica por isso, né? O diagnóstico pode ser uma tomografia ou uma cintilografia com iodo. Até porque, como é ectópica, você não sabe onde é que vai contrastar, né? Então, a cintilografia de corpo inteiro com iodo seria mais adequada. Vocês estão muito vucu-vucu, muito movimento. Foca, senão vou dar um de rodeio. Vamos lá. Ó, então, ultrassom nessa região é bom? Mas pega, tá? Lembra que o ultrassom só não vai ser legal onde tiver coluna aérea no lugar. Aqui nessa posição ele está ligado com a base da língua, então tá aqui, ó. Então pegaria. Só que assim, o ultrassonografista tem que ser muito bom para ver e pensar nisso. É mais fácil pela ressonância, pela tomografia, por conta do iodo, que salta o olho, né? O tecido tireoidiano, por conta dessa questão do iodo. Se você suspeitar que pode ter nódulo, pode ter, sei lá, qualquer coisa da tireoide normal, você vai pedir punção. Ou se você tem dúvida, poxa, o que será isso? Mete a agulha. Citologia, no melhor que você possa, vai ter lá células do tecido tireoidiano normal. Então, é mesmo tireoide ectópica. E a função tireoidiana também, né? Para saber se tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, enfim. O tratamento é expectante nos casos assintomáticos. Se for pouco sintomático, por exemplo, o sintoma começou a obstruir minha deglutição. Comecei a ficar muito esfagido. Você vai fazer o quê? Não, a princípio, se for pouco sintomático, a reposição hormonal tiraria o estímulo ao crescimento dela pela idade e aí você conseguiria, às vezes, até... Por exemplo, agora acabou de vir minha paciente que mora nos Estados Unidos com um nódulo submandibular que ela estava criando aí uns 3 anos e aí ela, já que eu tô vindo aqui, eu quero aproveitar, resolver tudo e tal, vamos operar a tireoide também? Aí eu peguei o ultrassom, calma, o ultrassom era de 2022, tinha 2 nódulos, ela já queria operar. Como? E aí eu, calma, fazer ultrassom. Fez ultrassom, sabe que tinha ultrassom dela? E ela toma hormônio, 90 microgramas, ou seja, ela tinha nódulo, tinha hipotireoidismo, está repondo hormônio. Nada, não tinha nada de tireoide dela, ia ganhar cirurgia de graça. Ou seja, evoluiu pela reposição hormonal. E nos sintomáticos, daí sim, o ideal é fazer a cirurgia ou se for questão de volume, de tamanhos, é uma cirurgia arriscada, vai sangrar, você pode fazer iodo. Queima a tireoide até ela atrofiar, e aí você vai ter que dar hormônio tireoidiano, tanto se operar como se fizer iodo, porque se vai queimar, ela não vai ter mais função, tá? Isso aqui, gente, é como eu falei, é raro. É pra vocês saberem que existe. Mas isso aqui é o que eu quero que vocês saibam agora. Pegando o mesmo gancho aí do que eu falei, a tireoide foi lá pro pescoço quietinha lá no canto, embaixo, certo? Só que o trajeto por onde ela passou, que é o ducto tireoglosso, que deveria desaparecer, ele pode permanecer um tecido de retenção ali do ducto e formar cistos. E a clínica é igualzinha ao cisto branquial, com a diferença da localização. Porque a tireoide é um órgão de linha média, que nasce em um órgão de linha média, e o cisto vai ser na linha média. O branquial, eu não falei linha média em tanto nenhum. O branquial é lateral, o tireoglosso é medial. Tá? Então é isso. Então, por conta da persistência do ducto tireoglosso, você pode ter ou um cisto ou uma fístula. Fístula aqui é mais comum, normalmente é secundária a uma infecção do cisto que rompeu na pele. Aí pode ter. Cisto, a fístula é incomum. Pode ter também? Pode, mas é mais incomum, tá? Normalmente eu vejo como complicação de um cisto que infectou e rompeu. História clínica, massa cervical benigna, mais comum do pescoço, essa sim é comum.
após a neuropatia reacional. Então, tirando a língua inchada inflamatória, isso aqui é o mais comum de caroço no pescoço. A grande maioria se apresenta antes dos 5 anos de idade, mas pode surgir em qualquer momento. Meu paciente foi aos 50 e poucos anos. Massa cervical cística na linha média, móvel à deglutição, que se eleva à protrusão da língua, que chama sinal de cisto, pode surgir após quadro infeccioso. Isso aí foi minha prova prática do meu EC, prova prática do INCA. Foi isso aqui. Quadro clínico de tireoblast, como é o nome da cirurgia, como é o nome do sinal, é isso aqui, cisto. Então a história é a mesma. Eu tive uma dor de garganta, um processo inflamatório, ficou dolorido, isso aqui ficou. Aí normalmente é um nódulo, um cisto, na linha média, que pode estar em qualquer local do trajeto, normalmente está abaixo do ióide, acima da cartilagem tireoide. Normalmente não tem sinais logísticos, mas lembra, pode ter. Afinal, pode ter uma translocação bacteriana e infectar, tá? Mas normalmente não tem. Normalmente está doloridinho, mas é tolerável. Cistozinho. E aí você pede, engole. A pessoa engole. E o cisto mexe. Por quê? Porque ele está grudado ali na laringe. Mas o cisto, gente, é o sinal que vai fazer a diferença, tá? O que é o cisto? Pega a garganta de vocês aí. Todo mundo pega, engole. Subiu? Sim. Agora vai fazer o seguinte. Vai botar a língua para fora com bastante vontade. Mexeu? Mexeu? Não, o garganta se mexe. Segura isso e assim, você tem a mandíbula, cuidado. Só a língua para fora. Mexe não. E mexe a musculatura só quando você fecha, aí ela dá uma mexidinha. Mas de uma forma geral ela está paradinha. Certo? Quem está achando o contrário, vai apertar o pescoço dos outros. Segura e engole. Língua fora. Não. Cisto negativo. É diferente. Então lá na prova, todo cisto tireoblast mexe a deglutição? Sim. Mas só o tireoblast mexe com o cisto. O que é isso? Como aquele resquício embrionário nasceu na base da língua, ele sempre está grudado na base da língua. Então, você seguraria o cisto e na hora que você pede para socorrer a língua para fora, o cisto mexe. Porque a língua está mexendo, mas a garganta não está lá. E essa é a diferença, tá? Então, o cisto positivo é a elevação da lesão, a elevação do cisto, a protrusão da língua. Isso. Você força a língua para fora, aí força o cisto subir. Às vezes é um pouco difícil, porque na hora que a gente abre a boca, o queixo baixa, né? Mas quando você consegue perceber isso no exame físico, é impacto pneumônico. Tanto é que também o nome da cirurgia para correção disso aqui é cirurgia de cisto também, tá? Então, cisto que não é a mobilidade do cisto da deglutição. Isso está errado. Se responder isso na prova, está errado. É a protrusão da língua. E como que é a cirurgia, então? O diagnóstico, gente, é exame físico. Se você tem segurança dessa protrusão da língua, é o suficiente para indicar a cirurgia. Mas, quer pedir um exame? Ultrassom. Não precisa pedir mais nada não, só ultrassom. E aí a cirurgia é o seguinte. Pescoço, anestesia geral também, pescoço e peritênio.
incisão do nódulo, uma pequena incisão transversa nessa região, normalmente aqui na perninha superior, até achar o cisto. A mesma coisa que no branquial, só que o branquial normalmente na borda lateral, acha o cisto e vai atrás do canal. A diferença é que, como aqui no cisto tiro grosso, toda a vida eu passei ali na frente do osso ióide, se eu não ressecar o ióide, a doença persiste, porque você mantém um pedaço do ducto. E aí o ducto recidiva a doença. Então a técnica, antes de fazer a técnica de cisto, que recidivava em quase 40% dos casos, não cisto. E depois dessa técnica de cisto, que a gente vai lá e corta um pedaço anterior do osso. A gente tira um pedaço do ióide fora, ó lá. A gente seca o cisto, a bexiginha, a base dele. Quando chegou lá no ióide, a gente pega, se for criança, pega uma tesoura de maio, creque. Se for um idoso, que nem o meu de paciente, tem que pegar um negocinho do ortópio para comer osso. Um alicatinho de aço, e a gente corta o osso ióide, o segmento anterior do osso ióide, onde a gente imagina que o cisto está passando ali. Com isso, a gente garante que a chance de recidiva cai para 4% dos casos, tá bom? E uma coisa legal para quem está na cirurgia, vendo essa cirurgia, é a manobra de borracheiro. Como eu fui lá na base da faringe, na hora de eu ligar, porque quando eu for ligar ali, vocês estão vendo só a peça cirúrgica, né? Bexiguinha, pedaço do osso e canudinho que foi cortado. Só que para cortar esse canudinho com a garganta, eu tenho que dar um ponto muito seguro para não abrir a garganta com o pescoço e juntar a farinha no pescoço. Então a gente dá o ponto, amarra, corta a bexiguinha fora e aí faz uma manobra do borracheiro. Eu faço uma piscininha de soro no pescoço, subo aqui a pelinha, jogo o soro e peço para o anestesista insuflar gás, não fazer valsalva. O valsalva vai a pressão intratorácica para diminuir o retorno venoso e os vasos, as veias principalmente dilatarem e sangrar, uma vez está sangrando. Eu faço isso também. Mas isso aqui para mim não muda. Por quê? Porque a pressão está no balonete para dentro do tórax. Eu quero uma pressão aumentada na faringe. Aí o anestesista tem que fazer o quê? Ele pega o látex, a borracha lá, liga no oxigênio, num gás qualquer, normalmente no oxigênio, e enfia na boca do paciente e tampa o nariz. Aí ele faz. A boca do paciente tem que fazer assim. Porque significa que a pressão gasosa vai aumentar na faringe e se tiver qualquer comunicação tem que fazer bolinhas aqui pra mim. Na verdade eu não quero que faça. Porque se eu fizer, eu tô lascada que eu tenho que ir atrás dessa comunicação para ir fechar. Mas é uma manobra do borracheiro de verdade. Vocês já viram, gente? Essa geração lá. Você nunca viu o borracheiro fechar um pneu? É porque até o borracheiro agora, eu não sei. Um dia desse eu fui ele só nas pontinhas, assim, igual para gás. Eu moço, você não enfia mais o pneu dentro do tanque, não. Manobra do borracheiro. Existem várias técnicas cirúrgicas que usam manobra do borracheiro. Até o remédio de pneu agora no tela, né? Uma aguinha. Tá. Teratoma, alguma dúvida até aqui? Isso aqui vocês vão encontrar, tá, gente? Eu tenho um paciente que eu fiz o exame para relaxar, eu fiz vídeo e tudo para mostrar pra vocês. O problema é que ontem, né? Como que eu vou achar isso agora? Professor, eu não consigo entender lá se for para explicar o que é o sinal de estudo. Eu consigo procurar no hospital de base, não sei o lugar. HV. Eu vou mostrar, eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo do paciente, eu só tenho que achar. No texto aí, o slide fala lá que é móvel a deglutição. Essa forma não era móvel a deglutição. A deglutição ele é, mas não é isso que vai definir que ele é cístrico. Porque se você, por exemplo, tiver... Já pensou se for um nódulo de tireoide alto? Vai mexer a deglutição? Vai. Mas vai mexer no cístrico? Não. O que mexe no cístrico? Só o cístrico do tireoglosso.
Está motivado. Qual que sabe o nome dele? Vai do base? Então esse não é um cisto, então não vai ter o oval largo, mas não a fístula. Então é vocês terem o mesmo raciocínio para a fístula, só que ao invés de ter a bolinha, vocês vão ver o áudio. Região e que um belo dia começou a sair secreção. Bom, paciente de 25 anos, com a história que desde criança começou a apresentar um leve abalamento aqui nessa região e um belo dia começou a sair secreção nessa região. Hoje sai secreção? Sabemos. Que tipo de secreção? Sai pus amarelado. Sai colorido também, dependendo do que comeu? Não, sempre amarelo. Parece saliva? Parece. A saliva na coisinha. Liguento que nem saliva. Tá bom. Levanta a mão ao pescoço. Olha aqui para essa região. Engole, por favor. Então a gente vê que tem uma retração aqui quando ele engole de novo. Tá? Então, mexeu quando deglutiu, mas eu vou pedir para ele colocar a língua para fora, que é a protrusão da língua, e primeiro a gente vai olhar para a laringe. Língua para fora, bem forte, língua para fora. Laringe praticamente não mexe, não sobe. Volta a língua. Agora a gente vai olhar aqui para a cicatriz. Língua para fora, uma retração leve ali na cicatriz. Volta a língua. Eu vou segurar aqui a cicatriz. Outra coisa, ó, quando eu faço aqui, ó, a pele vem, a pele vem, a pele vem. A região aqui, ó, a pele não vem. Tem uma fibrose que segura essa região na profundidade. Então, vou segurar a cicatriz, língua para fora, puxou na minha mão a cicatriz. Então, diagnóstico de fístula de ducto tiroidoso. Cisto positivo, a lesão, poderia ser um cisto, mas aqui é a lesão, né? O trajeto da fístula tem uma ligação direta com o vaso da língua e por isso, quando ele coloca a língua para fora, a cicatriz aqui sobe. Precisa de tratamento cirúrgico. Vai embora. Ela boa, né? Entendeu agora? Vai embora. Não, pode falar. Professor, mas nesse caso aí... Vou mostrar de novo a dedução dele, que às vezes vocês não vão... O fio dele.
Vai mexer quando ele engolir? Vai, porque isso aqui também está em cima da laringe. A questão é que vocês têm que pensar Diferencia. não era para mexer se não tiver ligação com a língua, quando eu botar a língua para fora, porque a laringe está parada. E mexe, retrai. Bom, paciente de Como não tem 25 caroço, é mais uma difícil história de ver. desde Mas na hora que você segura a lesão, ainda mais que é difícil, na hora que botar a língua para fora, o negócio ia fugir da minha mão, começou a sair secreção nessa região. Saiu coisa amarela. Sai colorido também, dependendo do que comeu. E aí assim, tá aqui nem na coluna do meio da bola, ali tá pisado, você olha, não tem nada, mas eventualmente ela fala. Ninguém que nem saliva. Isso. Tá bom. Levanta a mão ao pescoço. Olha aqui pra essa região. Engole, por favor. Olha como sobe a laringe. A gente tem uma ligação aqui com o engole de novo. A pele sobe. Então, Só que quando ele for com a língua pra fora, mas eu vou pedir para ele colocar a língua para fora, que é a protrusão da língua, e primeiro a gente vai olhar vai ver a laringe para fora. tá Bem parado. a língua para fora. Não mexe A gente praticamente não mexe, não sobe. Vamos a língua. Agora a gente vai olhar aqui para a cicatriz. Língua para fora. Mas não é a laringe não mexe, é a lesão. No caso, a lesão aqui é a fístula. Poderia ser o cisto. Eu vou segurar aqui a cicatriz. Outra coisa. A lesão pra mim é a cicatriz ali. É fístula só. A pele vem. A pele vem. A região aqui, ó, a pele não vem. Tem uma fibrose que segura essa região na profundidade. Então, vou segurar a cicatriz, língua para fora, puxou na minha mão a cicatriz. Então, diagnóstico de fístula de ducto tireoglosso. Fístula positivo, a lesão, poderia ser um cisto, mas aqui a lesão, né, o trajeto da fístula tem uma ligação direta com o vaso da língua e do... Embriologicamente, o tireoglosso ele começa na base, né? Aham. Professora, aí se eu operar, Ele, se for o caso dele, tem 25 anos, se eu não operar, é fístula, tá drenado. Mas imagina o saco que é, você tá aqui, você pensou, puta, eu tô com fome, aí começa a descer uma saliva com pus. Não é uma coisa agradável. Isso porque está drenado. Se você pensar em infecção, tá drenado. Mas, se for cisto, a infecção pode ficar retida e se tornar um abscesso. Então você pode ter cisto como foco de um abscesso cervical profundo ou neoplasia. Afinal, posso ter, por exemplo, câncer de tireoide dentro de um cisto de ducto tireoglosso? Já vi. Por isso que tudo que a gente tira, a gente manda para a biópsia. Então, como foi um resquício tireoidiano, posso ter tecido tireoidiano dentro? Posso. E tu consegue garantir que essa pessoa nunca vai ter câncer de tireoide? Então, pode ter. Beleza. Então, vamos agora para o teratoma. O teratoma, gente, ele é um tumor raro da cabeça e pescoço, tá? E ele é oriundo das 3 linhagens germinativas, de qualquer das linhagens, né? Em qualquer estágio de diferenciação. É aquele tumor conhecido como tumor estranhão, que tem cabelo, osso, dente, tudo dentro, tá? Normalmente, quando a gente tem esses tipos de tumor, a criança já nasce com ele. E o problema dele é que normalmente ele tem grandes volumes, causando sintomas obstrutivos. E o primeiro deles, o mais importante, é o respiratório. Então, às vezes é bebê que nasce em insuficiência respiratória e morre, se nada for feito. Normalmente aparece até o primeiro mês, isso se não nasceu com ele, né? Uma massa no pescoço, normalmente tem rápida evolução, cresce rápido, pode causar obstrução, dispneia, disfagia e até a morte. Costumeiramente, ele já é diagnosticado pré-natal, e aí, se a criança tem, né, aspecto ultrassom de viabilidade, pode ser um parto programado para assistência por uma equipe especializada em via aérea cirúrgica ou no tratamento cirúrgico dessa criança, dessa massa.
O problema é que, como essa criança não deglute, é uma criança que pode ter hidramnia e trabalho de parto prematuro por isso. E a principal urgência nesses casos é via aérea segura. Via aérea, às vezes essa criança não é possível ser entubada. É isso aqui que eu estou falando. Então, normalmente são tumores grandes, obstrutivos, importantes, que estão vistos ao nascimento. E na ressonância, na tomografia, você vê que ele é um tumor estranhão, heterogêneo, que pode ter calcificação, pedaço de dente, pedaço de osso, pode ter tudo dentro dele. O grande problema dele é que mata ao nascer se você não tiver lá uma via aérea de emergência. Eu sempre conto porque foi uma coisa que me marcou. Um dia eu estava na residência, eu era R4. R4 não fica mais fazendo traque, eu não sei, vai ensinar, no início do R3 para ensinar para o R3, depois o R3 aprendeu, aí ele, residente da geral, você não vê mais cardioskopia na residência. E aí um belo dia o chefe da Olinge, que nem entra em cirurgia com a gente, virou assim, vamos ali fazer uma traque. Deve ser o presidente, né? Só pode. O chefe da Olinge fazer uma traque. Aí eu cheguei no centro cirúrgico e ele não falava nada. Aí chegou no centro cirúrgico, tinha 15 GO, 50 pediatra e uma buchuda. A gente vai fazer essa buchuda? Não. Era um moleque desse que ia nascer, e ele fazendo suspense. E aí a gente fez uma cirurgia que se chama START. É uma sigla, eu não lembro mais o que significa, mas em outras palavras foi uma traqueostomia transparto extraútero. A gente tirou o menino até a barriga, só a cabeça, para manter a circulação materno-fetal, para conseguir fazer uma traqueostomia do RN prematuro, tinha 28 semanas. Primeiro a gente tentou entubar, esses aí estão entubados, tá vendo? A gente tentou, não tinha laringe, não tinha como entubar. Aí a gente tem que fazer uma traque no meio dessa maçaroca, achar o canalzinho, o canudinho assim, passar o tubo, entregar para o pediatra para reanimar. A criança morreu. E o pessoal ainda inventou fazer um parto humanizado. O pai também estava. 28 semanas, um bebezinho assim. Você sabia que era desastre. Deixar o pai entrar? Eu não sei. Enfim, estava lá o coitado do pai. E aí essa criança, gente, não sobreviveu por conta da imaturidade. Essa criança, ela tem alteração de maturação pulmonar, porque não tem aquele fluxo que é importante para a maturação. O pulmão dela é coagulado e populaço, e aí mesmo a gente tendo feito a via aérea, estava ventilando sob pressão, não tinha troca, ele morreu por isso. Esse tratamento vai crescendo de acordo com que o bebê vai crescendo na barriga, tipo, esperar ele ficar mais madurinho. O problema, não. Então, é essa questão, a gente tem que esperar. Essa foi por parto com 28 porque entrou em trabalho de parto. O ideal é que tente esperar. O problema é que, tá vendo? É ruim. E aí eu perguntei pro meu chefe, que eu encontrei ele no congresso, acho que ano passado, e aí a gente sempre fala, porque foi uma história louca, assim, não é uma coisa rotineira. Eu tinha visto aquilo. E aí ele me falou que aquela, ele só fez 3 na vida dele. Aquela foi a única criança que não sobreviveu, os outros sobreviveram. Foi bem legal. E aí, gente, esse teratoma, ele pode ser dessa forma, é um teratoma mesmo, e a gente, assim, ele não é um câncer, mas a gente considera ele como um câncer. E pode ser, então tem o teratoma maligno, e esse aqui, teoricamente, é o teratoma benigno. Então, ele tem um comportamento maligno, e esse aqui já tem um comportamento menos do mal, mais benigno. Ou cistodermoide. Por que ele é conhecido como teratoma benigno? Porque ele também deriva desses epitérios embrionários, é a retenção, como se fosse um cisto tiroboso ou um cisto branquial, mas desse epitério embrionário. E aí eles costumam dar anexos ou estruturas maduras dentro dele. Então, tem osso, tem glândula salivar, tem dente também, só que ele é benigno. Costuma ser de linha média, mas pode estar lá na órbita, na nasofaringe, na cavidade oral. E o problema sempre é que ele pode causar sintomas compressivos. Então, aquela pessoa ali com aquele negócio embaixo da língua não deve estar bem para comer, né? Para falar também.
Então começa inclusive a interferir na deglutição, na fonação, na respiração. Então tem que fazer tratamento cirúrgico por conta desses sintomas compressivos. Eu fiz um caso desse com o Dr. Tamada, era submandibular num bebê de 9 meses. Ele veio pra mim com 3 meses, mas como ele estava mamando, gostoso, ganhando peso, eu falei, vamos deixar ele crescer. Aí enrolei a mãe até 9 meses, aí não teve jeito. Aí eu operei e era isso aí, e ele tá bem até hoje. E isso aqui chama costela cervical. Isso aqui não vem pra mim, nunca veio. Eu só vi um caso desse quando eu era perita. Normalmente eu acredito que o pessoal do ortópio da neurofeg. Por quê? É uma malformação onde o processo fibroso transverso de C7 ele está maior. Então ele pode só estar maior com o ligamento ou ele pode estar maior e ser até uma costela verdadeira. Então é como se a gente tivesse uma costela a mais na última vértebra cervical. E aí, como ali sobre essa costela passa o plexo braquial, a pessoa pode ter principalmente sintomas neurológicos, de parestesias, dor, redução da força, ou vascular. Então pode ter fenômeno de Raynaud, aquele aqui malnutrição pelo meio, alteração da coloração dos membros, mas principalmente dor. Na criança eu acho difícil isso aparecer, porque a criança é toda molinha. Então costuma aparecer quando a pessoa está ficando idosa, começa a ter a artrose, começa a ficar todo curvadinho, e aí começa a ter esses sintomas, tá? Eu nunca peguei um caso assim. Mais comum no sexo feminino, em torno dos 20 aos 45 anos, mas é congênito, nasceu com a pessoa, tá? Ó lá, então sintomas neurológicos, na maioria dos casos, então parestesia, dor, redução da força, vascular, esfriamento do membro, cianose, edema dos dedos, fenômeno de Raynaud, e o tratamento é cirúrgico. Diagnóstico, exame de imagem, pode ser desde um raio-x, se for uma costela verdadeira, ou uma tomografia, se for só um feixe fibroso. Posso fazer ultrassom para avaliar o fluxo, né? Onde é que está tendo interrupção do fluxo para o membro. E o tratamento é cirúrgico, vai lá e corta a costela fora. Agora, isso aqui eu vejo que é mais frequente. Torcicolo congênito. Torcicolo congênito, gente, é a posição, eu acho que é a última doença, tá? Vocês já ficarem de boas. É uma posição viciosa da cabeça e do pescoço que tem um aparecimento progressivo, levando à assimetria facial e do crânio decorrente da displasia fibrosa do músculo esternocleidomastoide que sofreu. Ele costuma aparecer até o 3º mês de vida. Então, normalmente a criança já não nasce com isso, ela vai desenvolvendo. Na verdade, ela pode ter tido a lesão do músculo durante a vida intrauterina ou durante o parto, ou seja, pode ter sido um trauma do parto, que machucou o esternocleido, e a displasia fibrosa é uma fibrose de cicatrização com encurtamento do músculo. Então, é uma sequela, na verdade, de uma lesão muscular. Normalmente, a criança tem uma posição anormal da cabeça, por necrose, por isquemia do músculo. Isso eu já falei. Há um predomínio pelo lado direito, sabe Deus por quê, mas tem uma relação maior nas crianças que têm apresentação pélvica. Mais comum também no primogênito e após o uso de fórceps. E pode ter associado alterações outras osteoarticulares. Então, aquelas crianças que nascem valvo, então, pelo mesmo motivo, será que foi restrição de crescimento intrauterino, má posição, má apresentação? Então, é comum que tenha outras deformidades ósseas associadas. E até o quadro clínico, vocês vão ver, e da forma que eu falo, eu faço, e vocês vão entender o porquê. Então, ó, esternocleido aqui, beleza? Esternocleido relaxado. Vou contrair esse meu esternocleido. Vou contrair esse. Então, quando eu contraio, curta.
encurta e ó, eu só olho para esse lado de cá porque o de cá relaxou e o de cá encurtou. Entendeu? Então volta o esternocleido. Agora a gente vai focar que o esternocleido esquerdo sofreu uma fibrose, uma isquemia, um trauma, qualquer coisa na vida intrauterina e sofreu uma lesão. Essa lesão vai ter uma necrose que vai cicatrizar com encurtamento. Ó, é isso aqui. Então a posição oficiosa do moleque é rotação contralateral à lesão com abaixamento do membro, fixação do olhar para o outro lado, apoiamento da cabeça, e aí vão ser alterações osteomusculares secundárias a isso aqui, a essa fixação. Na criança fica aqui, ó. Orelha aparece tracionada para baixo, em direção à clavícula, do lado ipsilateral, a face olha para frente na direção oposta, com limitação do movimento de rotação da cabeça. E quando você palpa o esternocleido, você sente um pseudotumor duro, fusiforme, no terço médio ou inferior do esternocleido. Olha aí, meus amigos, não é isso exatamente o que eu fiz. Então, ó, esternocleido direito, encurtou. Então, a gente tem uma escoliose, aplainamento da cabeça, uma hipoplasia facial, porque lembra, gente, que para osso desenvolver tem que ter músculo puxando. Quando a gente perde os dentes, a mandíbula não afina, o rostinho do lado esquerdo não desenvolve, porque toda a musculatura associada não é estimulada. Então, ele tem uma hipoplasia facial, um aplainamento, isso tudo é secundário a essa fixação aqui. A pessoa se acostuma a ficar todo torto, tá? O diagnóstico é exame físico. Você vê, a pessoa fica assim, não sei o que é, mas essa criança está estranha. Então, o importante é fazer o diagnóstico precoce, porque a princípio a gente tenta físio. Físio não deu resultado, em 6 meses tem que operar, porque se depois de um ano, todas essas alterações aí são sequelas, não tem físio que dê jeito, tá? Quando a gente vê a tomografia, de um lado lá, artéria, veia, esternocleido em cima, bonitinho, certo? Olha para o outro lado, artéria, veia já meio apertada e um pseudotumor, um músculo ultragrande com esbranquiçamento central, uma fibrose, é um pseudotumor, não é um tumor verdadeiro, isso é fibrose cicatricial. Vai lá e escreve. Só que normalmente não precisa. Normalmente físio resolve. Desde que diagnostique rápido. Esse bebê aí, qual será a idade dele, coitado? está 6 anos, 6 meses só. Esse bebê aí, ele já pra mim já estava perto do ano. Olha já as alterações dele, olha o tamanho da face dele, é muito diferente. Então, assim, a questão é diagnóstico precoce, não pode perder time, porque tem que começar físico. Só vai lá e corta o músculo. Mas e aí vai ter esse problema? Como é que é? Sim, só que assim, ó, ele está perguntando assim, se esse tratamento cirúrgico lá é só cortar o músculo, não vai fazer falta, não vai estimular? O problema é que aqui um músculo fixou e todos os outros músculos estão com a atividade comprometida por conta de um que está fixo. Então, trapézio, você fixou aqui, o trapézio não funciona também. Toda a musculatura do pescoço está envolvida em ósseo. Então, quando tu solta o esternocleido, você vai ter uma deficiência dessa rotação, mas tu liberou tudo o resto. Então, acaba que a musculatura outra do pescoço compensa, ele vai ter uma limitação secular, mas essa limitação nem se compara à limitação se a gente deixar. Olha a orelha dele como é diferente, de um lado e outro lado. Isso tudo por conta de estímulo muscular, tá? Então, se a gente não faz nada, ele vai ter essas alterações como sequela. Chama plagiocefalia, é aquele aplainamento da região frontal do lado da fibrose e occipital contralateral, arredondamento das regiões contralaterais, irreversível após um ano de problema. Hipoplasia facial, irreversível depois de um ano, escoliose compensatória,
e atrofia do trapézio do mesmo lado. Olha só de novo a criança para a gente ver. Olha essa escoliose, as costinhas dele. Olha a cabeça, como lá em cima está plana, a posição da orelha, a implantação está diferente, todo o rostinho, por uma coisa que daria para resolver, né? Lê para mim, por favor, o caso, alguém? Menino de 9 anos, previamente apresentou nódulo cervical circundante do seu ativo. Não nega qualquer outra doença, exame físico. As palpáveis conhecidas císticas, mais ou menos 4 por 10 centímetros, em nível 2 à direita. Quase uma borda anterior do membro do braço externo do masculino, sem sinais de hipótese? E aí, vê no exame físico? Por que não fístula? Porque você tem uma massa, porque você tem um caroço. Metástase cervical, por que não? Ué? Não, mas pode ser mais porque pode ser uma Evolução rápida, após um encefalo infeccioso e não é epidemiologia. Então, não é proibido, mas não é o mais comum. E a gente não briga com estatística. Se vocês lembrarem de mim na prova, sabe por que eu falo isso de não briga com estatística? Porque eu me lasquei muito em prova de presidência, porque você fica querendo questionar. Ai não, mas pode ser isso. Mas não briga com estatística. Vai cair o mais comum. Adenomegalia racional, por que não? Hã? O caso, tá? Dá sim, você tem que escrever ali. Tem que achar a escolha. Ó, não brinca com a questão, só tem uma resposta certa. Vai ter atenção pelo disco. Professora, porque a massa está amolecida, a massa amolecida. Uma coisa é que tem essa consistência amolecida, líquida, e a outra coisa, gente, quando a gente tem língua, normalmente são várias línguas, não é uma língua. E a língua é bolinha, durinha, todo mundo já teve língua aí. E quando você tem esse quadro inflamatório, a pessoa normalmente fala, ó, tinha línguas, regrediram e só essa ficou. Então a história normalmente da mãe é essa, ó, essa ficou. Ela até achava que ela tinha, provavelmente nunca teve nada a ver com as outras. Mas na cabeça dela era uma língua, só que, pô, essa aqui exagerou, essa cresceu demais, ou essa ficou, tá? Então é um quadro que se resolveu, as outras evoluíram e esse ficou. Por que não? Não, a cachumba necessariamente não é dos dois lados, não. Inclusive você pode ser de um lado passar para o outro, ou ser lá de um lado. Localização. Ali está com localização de parótida? Não, parótida é mais na face. Tem parótida, tem tumores de parótida que pode estar exatamente aí na cauda. A cauda da parótida, especialmente em adultos, vem aqui. Só que está mais na submandibular do que com a parótida. Mas um dos motivos é esse. E a outra coisa é que cachumba, parotidite, é um quadro viral. Você teria essa tumefação também, além da anatomia não estar exatamente a mesma, você teria isso na história aguda. E a gente está fazendo 2 semanas e está o caroço ali quieto. E quem já teve cachumba, dói ou não? É uma das dores que eu lembro assim, dos episódios de que eu delirei de febre e dor quando eu era criança. Foi quando eu tive cachumba. Uma nevralgia do trigêmeo, uma otalgia fudida. Então, pelo menos em mim, me marcou muito a minha cachumba, porque foi de lascar. Por que não? Outro, lê aí. Lê alguém mais alto para ver se acorda o povo. Adolescente de 15 anos, previamente índico, apresenta nódulo no pescoço de crescimento lento. Após exame físico, nódulo amolecido e dolor na linha média do pescoço, na altura do osso
hioide e móvel à deglutição. Por que não manter a branquial? Por que não cisto dermoide? É mais intenso. Não, pode ter começado agora, pode não estar grande ainda, mas tudo bem, não é a faixa etária, a gente viu normalmente que estão crianças menores. Aí você pode falar, tá faltando cisto UTI, porque na verdade o cisto dermoide ele não é móvel de deglutição, porque normalmente ele está no assoalho da boca, ele está mais alto. E aí não teria ligação com a laringe. Vai mexer na deglutição se tem a ver com a laringe. Não teria, então não teria esse móvel da deglutição. E você poderia falar, cadê o cisto? Mas não teria na questão, tá mais clássico do cisto tirobusto, né? O teratoma. Do mal, massa gigante, obstrutiva, não esse pilotinho ali. Nem dá pra ver, parece até o gogó, né? Adenomegalia reacional. Não existe, gente. Existe, mas não existe, tá? Íngua na linha média. Íngua em linha média só submandibular. Aqui na frente da laringe quase não tem. Vai ter só na tireoide, mas é raro também, só o linfonodinho neofiânico e submentoriana aqui na papada. Daqui da papada, que é ioide, para baixo, quase não tem. Então, se tem caroço na linha média, você tem que pensar mais para isso aqui do que câncer, do que íngua, tá? Pronto, acabou, nem doeu. Dúvida? Alguém não estava na chamada? Eu quem? Deixa eu ver aqui. Andressa, Carla, Gabriela, Luxemburg, Isabela, Ivo, Lavínia, Maria Carolina, Quevedo, Marina, Pamela, Paulo, Vinícius. Não começou não. Eu já contei. Eu só chamei agora quem não estava. O resto eu já tinha dado. Lara, toda vida eu olho pra você, eu acho que... tá aqui pra mim, eu botei botinha, por exemplo. Você me lembra uma moça que era Nava, no ano retratado do ano passado, sei lá. É a filha do Sonão. Sabe quem é? É muito céu. Aí você tenta lembrar o nome dela. Então semana que vem sim, né? Não sei, ainda vai rolar. Ó, isso aqui é isso aqui. Existe tiroblosso branquial. Tiroblosso branquial, inflamatório. Inflamatório. É isso aí, pronto. Isso aí, se vocês fixarem bem, já questão já tem, toda certeza, umas duas, pelo menos. Professora, deixa uma rotação intestinal incompleta. Qual é a parte mais importante? É, aquela porque foi o que eu pensei. Lembra da explicação? Aquela explicação, gente, de como o trem roda, eu só tento explicar para que vocês entendam como que acontece, por que acontece daquele intestino estar solto ali no meio do caminho. Mas o que interessa é a apresentação clínica, tipo, o que você pode ter na alteração da rotação intestinal. De pior, qual apresentação pode acontecer?
Porque se ele está assintomático, Deus protegeu. Ele vai ter uma alteração, mas não teve nada. Mas se der ruim, mas seria por quê? Volvo é ruim, porque é o intestino inteiro. E por que é o intestino inteiro? Porque quando a gente pensa volvo do adulto, é só sigmoide. Por que é ruim nessa criança? Porque como nenhuma rotação aconteceu quando eu tenho volvo, é o intestino todo. E é ruim. E qual é a clínica? Um volvo. Um abdômen agudo obstrutivo bruto. A criança fica ruim logo. Se não fizer nada, vai acontecer o quê? Isquemia extensa, pode pervirar o perfurativo? Pode. Criança vai viver bem? Não. Qual o problema do voo, por exemplo, se acontecer e eu tiver... Você chegou lá no voo, o que você tem que fazer? Fazer a rotação. Primeira coisa, cirurgia de emergência, distorcer, rezar para Deus, para a alça voltar, liberar a brida de LED, então a única coisa que você vai poder fazer, tirar o peso de oportunidade. E se a alça está boa, se a alça não está boa, aí pode ter que fazer colostomia, né? Intestino curto. Qual o problema do intestino curto? Chance de morrer de outros problemas no meio do caminho, desnutrição, infecção secundária, presarismo. Pronto, vocês já sabem tudo disso. É o que pode acontecer de pior. No meio do caminho de menor, quem pode ser o menor dos males? Que vocês falarem também. Se não tiver um voo fugido, o que eu posso ter outro? Hernia interna. Qual é a clínica de uma hernia interna? Qual o problema da hernia? Qualquer hernia, inclusive aquela que carcerada. Então a clínica vai ser o primeiro o quê? Dor. Normalmente hernia não tem a mesma proporção do voo. Então o primeiro é dor. Dor, que tipo de abdômen agudo? Que tipo de abdômen agudo? Obstrutivo também, entrou alta. Então é primeiro obstrutivo, dor, fudida, e se nada for feito, a mesma coisa, ele pode evoluir por um. Só que a diferença é que você não pode fazer negócio então, o isquêmico, lembra que é isquemia mesmo. Então, o Volvo é um isquêmicozão primeiro, né? O Volvo é um isquêmico primeiro. Porque o problema dele é o fluxo vascular. Depois que ele faz, porque a obstrução é mais fisiológico, consequência a essa isquemia, mas tem de oração também. Mas o que é importante que vocês saibam é: o Volvo é fudido, é bruto, parece um obstrutivo bruto, mas o problema na verdade é que é um isquêmico bruto, que vai te levar a pensar que é um obstrutivo, que pode ser um perfurativo, e é tudo isso que a gente falou. A hérnia começa com dor, que pode bebê, não vai localizar. E outra coisa, quem que vai acontecer isso? Em que faixa etária? Pequenininho. É muito difícil uma criança com essas alterações tudo ter com 5 anos, 10 anos. Então isso aqui é má formação ruim, que normalmente, se for acontecer, vai acontecer no bebê, no lactente, crianças pequenas. E a hérnia encarcerou. Você vai ter que tipo de abdômen agudo? Então, obstrutivo. Aí o que você precisa fazer? Tem um abdômen agudo obstrutivo. Qual a primeira conduta frente ao abdômen agudo obstrutivo? Chegou com dor, o que eu faço? O quê? Então quais são os exames? Hemograma, TCE, raio-x. Qual? E a Tórax, abdômen, pé deitado. Aqueles exames todos da rotina de abdômen agudo, laboratorial, tem que ter pâncreas, tem que ter TGO. Aquilo ali não é para pediatria, é para a vida de vocês, tem que saber, tem que decorar. Rotininha, padrão, mais raio-x, tórax, abdômen, pé deitado. O que você espera ver no raio-x? Hérnia encarcerada. Se eu estou falando de hérnia interna, eu estou falando de brilho de LED. Logo, é onde? Superior direita. A brilha de LED perto do odeno.
Então, se a hérnia vai encarcerar aqui, é muito intestino, você vai ter distensão de alça localizada, talvez no abdômen superior direito, ou seja lá onde for. Você tem que pensar, o que eu não tenho? Eu tenho apendicite? O que eu vou ver no raio-x da apendicite? Posso ter fecalito? É um exame que isso vai cair na vida real, gente. Então você pode até não ter achado isso tão importante, mas você pode ter distensão, delgado, alça sentinela, colastro na costeleta direita, no exame físico. E é isso que você tem que pensar. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro é você tentar pensar qual é o tipo de abdômen agudo. Quando eu falar diagnóstico sindrômico é isso, tá? Eu quero que você me fale qual tipo de abdômen agudo. Quando eu te pedir pós-diagnóstico, aí você vai me falar uma doença dentro do quadril inflamatório, dentro do quadril obstrutivo. Para todo mundo, raio-x do abdômen agudo, exame de sangue do abdômen agudo. Fora isso, aí você pode pedir ultrassom. Você pode pedir mamografia, pode pedir enema. Aí cada doença, vamos lá. Diagnóstico diferencial da apendicite. Vestíbulo de Merck ou qual mais? Invaginação. Como que eu diferencio esses três? Como, por exemplo? Eu vou ter exame de imagem, ultrassom vai ajudar na invaginação. Se for invaginação, consegue ver? Beleza. Não é invaginação. E agora? Ultrassom ajuda? Sim. A ver o quê? Não. Pode ser, dependendo do ultrassonografista, que ele consiga ter um apendicite no ultrassom. Não é rotina, não confia, os ultrassons são muito ruins. Mas pode ser que ele veja, pelo menos ele descartou que não era invaginação. E aí? Diverticulite, apendicite, o que vocês vão fazer isso aqui? Se tiver tomografia, mas se tu tem clínica, vai resolver? Qual? Pensectomia. Chegou lá na apêndice, vermelho de vergonha. Tira ele, sobe o intestino. Corre o intestino para ver se não tem divertículo de Meckel. É isso o raciocínio. É só pensar e treinar situações. Que nem aqui, ó, treinando situações. Então só pensa que você tem que fazer o diferencial entre essas doenças que a gente viu. Qual é uma doença grave que não pode deixar? Qual é a doença mais frequente no bebê cirúrgica, que é a urgência? Hernia inguinal encarcerada. Isso eu não pode comer bola. Não é hernia inguinal encarcerada, não pode comer bola. Como é que é a história da hernia inguinal encarcerada? Como é que é a história da hernia inguinal do bebê? O bebê chora, né? Tem um avalamento. E aí o exame físico desse bebê é como? Pode ser que ele chegue lá e ele não esteja encarcerado. E aí, às vezes é no choro, às vezes é no banho, ou ele pode estar urrando e o avalamento. Então você vai examinar. Como é que examina hernia inguinal em criança? Tem que chora de dedicação, vai tudo. Passa o tem que primeiro ver se os testículos estão tópicos, que às vezes não está, e tentar tracionar para sentir os elementos do cordão, porque às vezes vai ter breuga junto, às vezes está grosso, olha, não está só o elemento do cordão aqui desse lado, talvez tenha gordurinha aqui, você já está sentindo as coisas da hérnia. E vai palpando, não dá para enfiar o dedo no anel inguinal nem no adulto. Então a gente palpa para ver, palpa um lado, palpa o outro. É muito azar, é dos dois lados, pode acontecer, mas a princípio palpa um lado que não tem alteração, o outro, se tiver o avalamento inguinal, é igual a cirurgia. Está encarcerado, tem que fazer o quê? Redução manual incruenta imediata. Como é que faz? Você fez na sua casa, analgesia
anestesiar. Por isso que eu adoro essa questão, vocês adoram falar besteira lá. Analgesia, você pode dar remédio para dor, você não pode anestesiar. Muito menos local. Olha só, tem uns que põe na prova que é fazer anestesia local. Já pensou? Pega agulha de lidocaína, aí fura a alça. E tá isquêmica assim, ó. Que ideia, gente. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não adianta. A dor é visceral, é a dor da alça que tá isquêmica. A anestesia local não muda porra nenhuma. Então, analgesia endovenosa, ou não faz. Sabe aquele mal que vem com bem? Quando a pessoa chega no processo cervical, eu tenho que meter o bisturi, eu não tenho dó, eu tenho quase prazer. Por quê? Cara, dói. Mas dói mais o abscesso. Da pessoa que chega com abscesso, quem já teve furo um abscesso aí na vida, sabe que dói. Mas pior do que a dor do abscesso não tem. Isso aqui é igual, é que nem quem tem, sei lá, tá com uma luxação, um ombro fora do lugar. Dói pra cacete. Dói colocar no lugar? Dói. Mas a dor é imediata quando você coloca no lugar. Então, também não fique com medo floreando fazendo analgesia. Você é grande, o bebê é pequeno, tá chorando. Se tu reduzir aquele negócio, você vai parar de chorar imediatamente. Quanto mais rápido você fizer, melhor. Então a literatura coloca analgesia para você ser do bem, né? O mais importante é segura o anel inguinal interno, bota o bebê de prenda no emburgue para facilitar as alças sair de cima aqui e tenta reduzir manualmente os elementos para dentro da barriga. Isso é urgência, isso é o que você tem que fazer. Não conseguiu? Emergência, cirurgia, emergência. Agora, porque se essa alça morrer, joga ela pro gato, enterostomia ou até uma ileostomia, colostomia, você coloca. A gente conta lá na literatura, fala até 3 vezes, mas ó, tem que ser por alguém que faça de fato, não alguém que chegou lá e fiquei com dó. Segura lá, tenta colocar aquilo pra dentro, é a tua chance de tirar ele da urgência, de salvar essa alça, então tenta pra valer. Conseguiu reduzir? Eba! Não vai, mas precisar, você viu uma noite, de madrugada. Eletivo dentro de 4 semanas. Não dá para dar alta, vamos combinar assim? Na mesma internação. É mais prudente. Na mesma internação. Se der alta no SUS, não volta nunca mais, só volta encarcerado de novo. No particular, na prática, é isso. Fica internado até a gente resolver. 2 de meia, opera e tchau. Aí tem aqueles critériozinhos de abordagem contralateral, que eu adoro. Quando que a gente tem que operar contralateral na criança? Vocês vão entender quando é menina, quando é do lado esquerdo, quando é bebê muito pequeno, prematuro, quando tem coisa que faz a menina abdominal. O que mais? Tem mais dúvidas? Pronto, certo, vocês já estão prontos. Bem.